Os 10 maiores jogadores de futebol de todos os tempos. Desde sua criação na Inglaterra, o futebol se tornou, ao longo do tempo, uma paixão mundial, sendo o esporte mais popular do planeta. Desde lá, nos campos ingleses até as várzeas do nosso Brasil, surgiram vários jogadores espetaculares. Mas quem são os 10 maiores jogadores de futebol de todos os tempos? Saudações, grandes champions! Eu sou o Sheldon Starks e esse é o canal Nerd Tudo. Sejam bem-vindos! Fazer listas é um dos maiores prazeres do mundo nerd. E hoje vamos fazer uma das mais difíceis, porque sempre falar de quem foi o melhor é muito subjetivo. Depende de cada época, de cada geração. Por exemplo, para o meu pai que torce pro Botafogo, o melhor foi o Garrincha. Para alguns colegas meus flamenguistas, foi o Zico. Para alguns mais jovens, o melhor é Mbappé. Na nossa lista, a lista do canal Nerd Tudo, vamos levar em consideração a carreira, os prêmios individuais, principalmente o de melhor do mundo, ter ganho Champions League, Copa do Mundo, o impacto do jogador na história do futebol e a longevidade em alto nível. Vamos então conhecer os 10 maiores jogadores de futebol de todos os tempos. Depois da vinheta, apertem o play! Número 10. Johan Cruyff. O holandês, uma figura revolucionária do futebol, tanto como jogador quanto como técnico, aliando a inteligência tática e a habilidade técnica de Cruyff, o tornaram uma lenda do esporte. O holandês foi um dos pioneiros do futebol total e conquistou 3 vezes o Ballon d'Or, sendo tricampeão da Liga dos Campeões, além de liderar a seleção holandesa na final da Copa do Mundo de 74, sendo a seleção com o futebol mais bonito. Mas infelizmente a Laranja Mecânica perdeu aquela Copa e ele, apesar de ser um dos jogadores mais lendários do futebol, não venceu a Copa do Mundo. Quem ganhou foi o número 9, Franz Beckenbauer. O Kaiser, esse famoso jogador alemão, é o símbolo da seleção alemã, da então Alemanha Ocidental. Ele foi campeão mundial como jogador em 74, técnico em 90, e também um dos 7 jogadores a terem conquistado ambas medalhas de ouro, prata e bronze em Copas do Mundo FIFA. Ele também é o símbolo da elevação de patamar do Bayern de Munique, de um clube modesto no país, a potência principal do futebol alemão e uma potência global, ganhando 3 ligas dos campeões, considerado pela maioria dos especialistas como o maior líbero da história do futebol, tendo ganho, além da Copa do Mundo, todos os títulos internacionais possíveis que um atleta pode vencer no futebol europeu: Liga dos Campeões, UEFA, Eurocopa e Bola de Ouro. Número 8. Romário. O baixinho, em sua carreira no futebol, foi um goleador nato, rei da grande área, um dos recordistas de gols no futebol moderno. Venceu com o Brasil a Copa do Mundo de 94, após 24 anos de jejum, sendo goleador e melhor jogador, sendo o melhor do mundo pela FIFA em 94, quando jogava pelo Barcelona, onde arrasou. Apesar de seu talento, ele teve poucas passagens pelo futebol europeu, jogando no PSV, Barcelona e Valência. Ele preferiu jogar a maior parte de sua carreira no Brasil, onde deitou e rolou. Romário simplesmente fez um dos jogos mais memoráveis que eu já vi na minha vida. Foi em 93 contra o Uruguai, em que ele ajudou o Brasil a se classificar para a Copa. Ele só não foi mais na nossa lista por causa do seu temperamento irreverente, conflitos com técnicos, vida boêmia e escolhas pessoais. Número 7. Ronaldinho Gaúcho. Falando em habilidade, ele, o bruxo, talvez o jogador mais habilidoso de toda essa lista. Um showman, autor de dribles memoráveis e muito preciso em chutes e passes. É considerado por muitos especialistas como o futebolista mais talentoso de sua geração. Popularizou a cobrança de falta por debaixo da barreira, por exemplo. Dono de um jeito alegre e carismático, venceu o prêmio de melhor do mundo pela FIFA em 2004 e 2005, época em que viveu o grande auge da sua carreira. Foi o primeiro e ainda o único jogador de futebol na história a ter conquistado Liga dos Campeões da UEFA, Copa América, Copa Libertadores da América, Copa do Mundo e também ter sido eleito o melhor do mundo. Venceu a tradicional premiação Ballon d'Or em 2005, fazendo parte do seleto grupo de vencedores da Bola de Ouro, Copa do Mundo e Liga dos Campeões. Ele no auge foi o jogador que realmente fez mágica. Para muitos, o maior auge de todos. O ponto fraco dele foi que o auge não foi muito longo. Então, com isso,
isso, ele ficou nessa posição. Número 6, Diego Maradona. Falando em habilidade, ele, que para muitos, em diversas discussões, de maior jogador de todos os tempos, estaria no número 1. Sempre lembrado por sua genialidade com a bola nos pés e sua personalidade carismática, Maradona, quando jogava, mudava o jogo. Ele liderou a conquista da Copa do Mundo de 86, marcando nas quartas de final o gol do século. Nessa Copa, ele um dos maiores desempenhos individuais de todos os tempos. Além de ter sido campeão, ele também foi vice-campeão em 90. Ele não teve Champions League, mas levou o Napoli, um time modesto da Itália na época, a títulos inéditos, além de ser um ídolo no Boca Juniors. Então por que nessa lista ele não está mais bem posicionado, apesar de muitos acharem que ele é o melhor? Bem, ele apesar de ser como Ronaldinho Gaúcho, um dos mais habilidosos, não teve longevidade, teve uma vida bastante conturbada, com drogas que prejudicaram muito sua carreira, e então escolhas que não o levaram ao seu potencial máximo. Número 5, Zinedine Zidane, o Zizou. Com sua habilidade técnica e visão de jogo incomparáveis, o francês foi um verdadeiro maestro no meio de campo e um dos melhores de sua geração. Zidane liderou a seleção francesa na conquista da Copa do Mundo de 98, arrasando o Brasil na final. Que tristeza! E só não foi bicampeão mundial em 2006 porque perdeu a cabeça, sendo vice. Pela França, ainda ganhou a Eurocopa de 2000. Além da França, venceu inúmeros títulos pelos clubes que defendeu, como Juventus e Real Madrid, principalmente no Real, em que ele ganhou uma Champions League, fazendo um dos maiores golaços da história da Champions, no jogo entre Real Madrid e Bayer Leverkusen. Ele foi 3 vezes o melhor do mundo, sendo um dos maiores de sua geração, junto com o número 4. Número 4, Ronaldo Nazário. Ronaldo Fenômeno, um dos melhores atacantes de todos os tempos, tanto que quando começou a fazer sucesso no Cruzeiro, todos pensaram, um novo Pelé surgindo. A mistura da sua habilidade em driblar adversários e marcar gols extraordinários com suas arrancadas fez do Fenômeno um ícone do futebol e um dos maiores jogadores de todos os tempos. Ele é uma das maiores referências para vários jogadores que se esperaram nele e que viam nele realmente um exemplo que era praticamente um deus para aqueles jogadores. Ele arrasou jogando pelo PSV da Holanda, Barcelona e Internazionale, quando o destino infelizmente mudou o cenário com diversas lesões graves que praticamente decretariam o final da carreira da maioria dos jogadores, mas Ronaldo mostrou ao mundo que poderia ser uma estrela maior ainda, virando símbolo de superação, sendo decisivo na Copa de 2002 do Penta. Simplesmente ele foi o artilheiro da Copa, ganhou seu 3º título de melhor do mundo pela FIFA e lembrando que ele foi o mais jovem da história a ter ganho esse título. Apesar de não ter ganho nenhuma Champions League, ele teve o título de campeão da Copa de 94, jogou no reserva, e 2002, e foi vice em 98, estando entre os maiores artilheiros da história da Copa. Top 3, chegando aos 3 primeiros. Não esqueça de dar o seu like e se inscrever no canal. Vamos para o pódio. Falando em Ronaldo, outro ocupa o pódio, Cristiano Ronaldo, o CR7. Conhecido pela sua velocidade, habilidade e poder de finalização, o atacante português é um papa a títulos e prêmios individuais. Simplesmente o maior atleta do futebol. Com certeza de todos da lista, é o que tem o porte mais atlético. É o jogador com mais gols na história do futebol em jogos oficiais, sendo simultaneamente o jogador com mais gols na história de seleções. De clubes, o maior artilheiro da história do Real Madrid, por exemplo. Ele reúne atributos físicos às suas habilidades goleadoras e uma mentalidade vencedora que fazem dele um jogador incomparável e tornam um dos melhores futebolistas de todos os tempos. Ele é um artista pop. Ele foi eleito o melhor jogador de futebol pela FIFA e pela France Football, recebendo o prêmio Bola de Ouro, que por um período passou a denominar-se Bola de Ouro da FIFA, um total de 5 vezes. E entre as suas principais conquistas estão 5 títulos da Liga dos Campeões da UEFA, a Eurocopa 2016 e a Liga das Nações de 2019. Ele só não teve Copa do Mundo, mas durante mais de 10 anos ele duelou intensamente com o nosso número 2. Lionel Messi, coreado com o título da Argentina na Copa do Mundo de 2022, muita gente começou a chamar Lionel Messi simplesmente de melhor jogador da história, principalmente por sua habilidade com a bola nos pés, dribles e gols marcantes, a capacidade de ser decisivo, com um recorde de 7 premiações de Bola de Ouro pela France Football e 7 pela FIFA, um recorde de 6 chuteiras de ouro. Ele é inigualável. Entre suas conquistas estão 4 títulos da Liga dos Campeões da UEFA, Copa América 2021 e a Copa do Mundo após 36 anos de jejum da Argentina. O maior artilheiro da história da Argentina, o maior ganhador de títulos da história do futebol e um dos maiores artilheiros da história do futebol. Um jogador completo. Além de ser o maior goleador de uma temporada na história, ele é campeão das
as assistências. Simplesmente um jogador dominante. Messi, junto com CR7, duelaram por mais de uma década, com alta performance, inigualável, e só é superado em primeiro lugar pelo Rei Pelé, o grande campeão e maior jogador de futebol de todos os tempos. Não há como negar. Suas habilidades impressionantes e conquistas inigualáveis. O brasileiro é unanimidade quando falamos da história do futebol. Nós até já fizemos um vídeo só para contar a história daquele que é considerado o rei do futebol. Não é à toa. Afinal, Pelé conquistou 3 Copas do Mundo, o único jogador da história a fazer isso, e marcou mais de 1000 gols na sua carreira, estabelecendo-se como uma das maiores lendas do esporte. Além disso, o brasileiro ainda ficou conhecido mundialmente pelo título de atleta do século, dado no final do século XX. Prodígio, ele foi destaque do Brasil com 17 anos de idade, goleador máximo, é o maior artilheiro de um ano quando falamos de jogos oficiais e não oficiais. Ganhou todos os títulos possíveis com o Santos, bicampeão da Libertadores e Mundial. O prêmio Bola de Ouro reconheceu Pelé como ganhador 7 vezes. O rei do futebol era como se fosse uma mistura de CR7 com Messi, pois era completo. Ele não foi apenas um jogador, mas foi o primeiro superstar do futebol. Simplesmente, ele é uma lenda. Esta é a lista dos 10 mais do canal Nerd Tudo. Comentem quais são os seus 10. Não existe uma resposta certa aqui. O importante é a opinião de vocês. Outra coisa que é importante é a sua inscrição no canal e o seu like. Compartilhem esse vídeo com os amigos que gostam de esportes e de futebol, logicamente. Aqui adoramos listas. Ranks. Já fizemos um dos 10 maiores cientistas de todos os tempos. Veja aqui nos cards. Em breve mais ranks, porque aqui é o canal mais nerd. Canal Nerd Tudo. Façam parte dessa comunidade de loucos. Nerd Loucos. Valeu!